Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Os senhores devem saber, nós estamos na terceira parte do livro que aborda os processos nos tribunais. Já falamos sobre os recursos, já falamos de algumas ações de competência originária, de alguns incidentes. Estamos atualmente tratando do IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Os últimos dois vídeos se dedicaram a esta análise. Nós vamos continuar analisando as etapas do procedimento que permitem o contraditório nesse incidente. Então, vamos lá. As partes, nos casos amostra, têm o direito de participar em regime de contraditório do IRDR, é o que preceitua o caput do artigo 983. Mas não apenas elas. A participação é também assegurada aos demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, também expressão que consta do caput desse mesmo artigo 983. A regra tem em vista, especialmente, as pessoas que são partes em outros processos em que a mesma questão é discutida, ou que podem vir a ser parte em processos futuros, versando sobre a mesma questão. Lembre-se que a decisão quadro do IRDR aplica-se não apenas aos casos em andamento, mas também, inclusive, aos casos futuros. Esses interessados participarão do IRDR como amici curiae. Amici curiae, que é o plural de amicus curiae. Não parece razoável admitir que absolutamente todo e qualquer sujeito que participe ou possa vir a participar de um processo em que se discuta a mesma questão jurídica tenha o direito automático de intervir no IRDR. Se assim fosse, uma verdadeira multidão de pessoas ingressaria no incidente e o inviabilizaria. Então, o ingresso do interessado dependerá da demonstração de sua aptidão em contribuir, também chamada de contributividade adequada, que é o parâmetro de admissão do amicus curiae. As partes e esses amici curiae terão a oportunidade de se manifestar em 15 dias. Além disso, permite-se ainda a participação de outros amici curiae. A participação mediante prestação de depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, como consta do parágrafo 1º do artigo 983. Trata-se, portanto, de duas diferentes hipóteses de amicus curiae. Por um lado, interessados na questão com a aptidão de contribuir. Por outro lado, especialistas no tema. A ouvida dos especialistas deverá ocorrer em audiência pública, designada para tal fim, como se vê do parágrafo 1º desse artigo 983. Nessa audiência, as partes dos casos amostra e os demais amici curiae admitidos no processo também poderão apresentar subsídios para a instrução da causa. Subsequentemente,
Por ocasião do julgamento, serão admitidas sustentações orais das partes dos casos à mostra, do Ministério Público e daquele primeiro grupo de amici curiae, isto é, interessados na questão com aptidão de contribuir, a contributividade adequada. As partes e o Ministério Público terão 30 minutos cada para sustentar a linha A do inciso 2º do artigo 984. Os amici curiae dividirão entre si outros 30 minutos. Para tanto, eles devem inscrever-se com 2 dias de antecedência. A depender do número de inscritos, o prazo de sustentação dos amici curiae pode ser ampliado, como consta do parágrafo 1º do artigo 984. Mas o contraditório não se satisfaz com a simples possibilidade de participação dos jurisdicionados. Ele exige verdadeiro diálogo de que participe o juiz. Mais do que simplesmente falar, o contraditório consagra o direito de falar e ser ouvido. Assim, o artigo 984, em seu parágrafo 2º, prevê que a decisão quadro do IRDR deverá analisar todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Independentemente dessa disposição, tal exigência já adviria do dever constitucional de fundamentação, inciso 9º do artigo 93 da Constituição, didaticamente explicitado, reiterado no parágrafo 1º do artigo 489, em seus vários incisos. São 6, na verdade. Instrução. O próprio requerimento escrito de instauração do incidente já se deve fazer acompanhar de demonstração documental dos seus pressupostos. Vejam, a esse respeito, o parágrafo único do artigo 977. Por exemplo, devem ser apresentadas cópias dos autos de peças de vários processos em que a mesma questão é discutida, decisões divergentes sobre ela, etc. O relator tem ainda o poder-dever de requisitar informações a juízos de primeiro grau perante os quais tramitem processos em que se discute a mesma questão, a fim de obter informações que deverão ser prestadas em 15 dias, previsão do inciso 2º do artigo 982. Outras diligências instrutórias são ainda possíveis para a elucidação da questão, parte final do caput do artigo 983. Assim, o relator pode requisitar dados estatísticos a órgãos técnicos, informações de cunho científico a institutos especializados, etc. A circunstância de o IRDR ter por objeto uma questão jurídica não afasta essa necessidade instrutória. Por exemplo, dados técnicos podem ser necessários para a adequada definição de um conceito jurídico indeterminado veiculado no texto normativo. Essa instrução, de resto, poderá ser complementada pelos depoimentos dos especialistas em audiência pública, como vimos lá do parágrafo 1º do artigo 983. Eficácia suspensiva da instauração do incidente. Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado ou Distrito Federal ou na região federal e versem sobre a mesma questão. É o que consta do inciso 1º do artigo 982. Extensão a todo o território nacional. Além disso, há a possibilidade da extensão dessa suspensão a todo o território nacional, como se extrai dos parágrafos 3º e 4º desse mesmo artigo 982. Tal ampliação territorial da suspensão compete ao STJ ou STF, conforme a questão jurídica diga respeito ao direito federal infraconstitucional ou ao direito constitucional. Vale dizer, a suspensão dos processos em todo o território nacional, em todo o Brasil, constitui providência antecedente em relação ao futuro recurso especial ou extraordinário que deverá haver sobre a questão. Portanto, se a questão repetitiva disser respeito ao direito local, não caberá suspensão nacional, ainda que eventualmente tramitem processos em que se discuta essa questão fora do Estado, ou Distrito Federal,
ou fora da região em que tramita o IRDR. Ou seja, embora menos frequente, pode haver, por exemplo, processos em Pernambuco em que se discuta a aplicação de uma norma de lei estadual paranaense. Nesse caso, um IRDR no Paraná não suspenderá esses processos que tramitam em Pernambuco. São legitimados para pedir a extensão da suspensão, os legitimados ao IRDR e ainda qualquer parte de processo em que se discuta a mesma questão, independentemente dos limites da competência territorial. Muito importante essa expressão constante do parágrafo 4º do artigo 982. Ou seja, alguém é parte em um processo que tramita na Bahia e versa sobre a mesma questão, está legitimada a pedir a extensão a todo o território nacional de uma suspensão de processo determinado num IRDR que tramita em Mato Grosso. Meio de controle da distinção. Como dito, a suspensão é determinada pelo relator do IRDR e eventualmente estendida a todo o território nacional pelo STF ou pelo STJ. Mas ela será concretamente aplicada pelo juiz de cada processo que tramita em grau de jurisdição inferior. Há o risco de que ela seja aplicada indevidamente a processo que verse sobre questão jurídica distinta. As partes terão o direito de apontar que a suspensão foi incorreta, demonstrando a diversidade entre as questões. Na disciplina do IRDR, não há previsão expressa de recurso contra a decisão do juiz ou relator que indevidamente suspende um processo que versa sobre questão distinta daquela que foi submetida ao incidente. Mas, a rigor, essa suspensão é a mesma prevista relativamente ao procedimento de recursos especiais e extraordinários repetitivos. Tanto é assim que, como visto acima, a suspensão regional do IRDR pode ser transformada em suspensão nacional, preparatória do futuro procedimento de julgamento de recursos especiais ou extraordinários por amostragem. Assim, seria justificável a aplicação do parágrafo 13 do artigo 1037 à hipótese em discurso. Não se trataria de aplicação analógica, nem propriamente de interpretação ampliativa dessa disposição, mas reconhecimento de que ela abrange a suspensão determinada no IRDR. De todo modo, caso se rejeite esse entendimento, a consequência será o cabimento de mandado de segurança contra tal decisão. Artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal e inciso 2º do artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, em sua leitura a contrário senso. Tutela de urgência durante a suspensão. Competirá ao juiz em que tramita o processo que foi suspenso apreciar pedido de tutela urgente, seja ela cautelar ou antecipatória, eventualmente formulado durante o período de suspensão do processo. Por um lado, a regra confirma a diretriz geral do artigo 314, que, por sua vez, é uma imposição da garantia constitucional da tutela jurisdicional efetiva e adequada. Havendo necessidade, medidas urgentes devem ser concedidas mesmo em processos suspensos. Por outro lado, a regra presta-se a evidenciar que no IRDR, assim como no procedimento de recursos especiais e extraordinários repetitivos, não há propriamente a avocação dos processos que versam sobre a questão repetitiva. Eles não têm sua competência alterada. Duração da suspensão. Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos processos dura até o julgamento do IRDR, ou pelo período de 1 ano, o que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos. Mesmo depois de decorrido 1 ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá ser mantida por decisão fundamentada do relator, como se extrai do parágrafo único do artigo 980. Caberá a ele, relator, demonstrar de modo preciso e objetivo os graves danos que advirão da retomada de andamento dos processos, o que no período de 1 ano era presumido em termos absolutos, bem como a concreta perspectiva de que o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer. Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o julgamento do
IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos, no que conforme se extrai do parágrafo 2º do artigo 987. Assim, após o julgamento do IRDR, a suspensão só cessará se não for interposto recurso especial ou extraordinário. Artigo 982, parágrafo 5º. Já que nós falamos sobre recurso, nós vamos passar a tratar a respeito da recorribilidade da decisão do incidente, mas nós falaremos isso no próximo vídeo que deve ser o último vídeo a respeito do IRDR. Mas, por hora, nós vamos ficando por aqui, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.